Fala pessoal, beleza? Mais um teste aí de placas. Essas placas aqui são do nosso amigo Ledilson. Ledilson arrematou aí duas placas PWT SHV3. Estamos fazendo os testes da placa, calibração, e depois fazer os testes de audição e liberar as placas para o nosso amigo, ok? Nesse setup a gente está usando um transformador de 47047 por 20 amperes, uma fonte simétrica regulada para 60 volts, simétrico mais ou menos 60 volts, e tem uma saída também alternativa aqui de mais ou menos 15 volts para alimentar periféricos. Essa fonte é FR11, para quem não conhece. Essa nossa fonte que a gente utiliza para fazer calibração de equipamento, ela já está comigo há algum tempo. Essa fonte, gente, só é vendida por encomenda por causa do gasto que se tem para fazer uma fonte dessa, ok? É uma fonte ideal para quem tem amplificadores que tem uma qualidade superior em relação à distorção harmônica, ok? Então todas as calibrações são feitas através daquela fonte. O PWT-SHE é um amplificador com bootstrap e CCS somente para o par diferencial. Então a tensão máxima para regulagem do bias é 60 volts, mais ou menos 60 volts, como está aqui. A gente já fez uma calibração da corrente de repouso, então eu estou aí com 26 miliamperes para cada unidade, tá? Vamos fazer um teste de forma de onda. Eu estou energizando o transformador, tá, gente, com o nosso filtro. E vamos agora fazer os testes das placas. Primeiro teste onda senoidal, teste de potência, ok? Então tá aí a potência do amplificador, forma de onda senoidal, cefamento simétrico. A placa está bem calibrada, ela tem recursos de ajustes que são feitos durante a produção dela. Agora eu só faço a calibração. A tensão de residual, né, offset, é de 0,004, baixíssima distorção, variação, né, na saída residual, tensão residual. E com isso a gente consegue ter um par diferencial equilibrado devido aos resistores de degeneração. Os números das placas que estão sendo testados é a PWT 0298 e a 0297. Já estamos quase com 300 placas desse magnífico amplificador comercializados. É uma placa que tem um design inovador, né? Você vê os resistores de emissão em ângulo. Utilizamos capacitores bipolares para fazer o bootstrap, ok? Você vê os fusíveis abertos é porque só somente uma placa em teste. Então vamos lá fazer o teste do slew rate, que é tempo de subida e descida. Então eu tenho que colocar a onda quadrada. Então vamos lá, lembrando que o amplificador já está com todos os filtros. Então a potência máxima do amplificador é de 250 watts RMS em carga de 4 ohms. Uma baixíssima distorção e um incremento de segunda harmônica um pouco maior do que a versão 2, tá? Então aqui você tem um som realmente aveludado,
e tem um coeficiente de redução de ruído absurdo, que é a nossa SNR aí. Esse amplificador chega a menos 132 dB, e com isso eu tenho um isolamento entre o sinal ruído, a rejeição, né, do amplificador, fantástica. A frequência de atuação dele é de 6 Hz até 158 kHz, com perda de menos 3 dB, né? O amplificador ele tem uma característica diferenciada, principalmente aí quando você ouve um som com certa pureza, você vai perceber os detalhes da música. Inclusive esse amplificador ele destaca as segundas e quartas harmônicas para ficar bem parecido aí com o som da válvula. Não chega a ser um som de válvula. Então, se você adicionar aí um pré-amplificador valvulado, vai melhorar bastante a qualidade para som de válvula, certo? Sabemos que o som de válvula tem mais distorção harmônica do que os amplificadores transistorizados. Só que tem um detalhe: os valvulados têm os harmônicos que agradam o ouvido humano, coisa que você não percebe em determinados amplificadores por causa do bloqueio desses harmônicos e a preferência por os harmônicos ímpares. Ok, gente? Então, um amplificador, para mim, aqui ele já está ajustado, a corrente de repouso dele está sendo reposicionada, e aos poucos ele vai retornando a corrente de repouso ajustada, pré-ajustada, e com isso eu consigo um equilíbrio dinâmico do amplificador melhor. Então vamos testar agora a segunda placa, a placa PWT0297, do nosso amigo Ledilson Alves. Ledilson, primeira placa está 100%. Eu agora vou desligar a fonte e dar uma zerada na carga, porque eu vou ligar o outro amplificador, né? Então tá aí. E vou abrir o circuito. Então, como eu tenho aqui ok, vamos agora abrir o circuito aqui para poder somente um funcionando, para a gente fazer medições com nível de tensão estável. Isso aqui é uma segurança que eu faço, gente, para poder manipular o amplificador, né? Então tá aqui a medição. Vou remover. Vou ligar aqui no outro. Então estou medindo, eu já sei mais ou menos qual é a tensão. A medida correta, gente, é você fazer em cima do resistor de emissor, tá? Eu faço a medição diretamente entre a base e o emissor, porque eu já sei o valor que tem que ficar para esse padrão de equipamento. Mas o correto é medir em cima do resistor de emissor, tá? Que aí você calcula precisamente a corrente de cada transistor. Então é para isso que serve o resistor de emissor, equalizar as correntes e você ter uma corrente de repouso uniforme para todos os transistores. Vamos lá, mudar aqui o setup para onda senoidal, mudar a pega aqui do osciloscópio para outro canal. Tudo aqui, gente, é feito artesanalmente e a gente faz com todo cuidado e carinho para que você receba um amplificador diferenciado. Não é só por causa da qualidade sonora, mas é um conjunto, né? Você ter um amplificador bem feito, selecionado o componente. Então vamos ligar novamente aqui o amplificador, corrigir, chute no lugar, fiação também está no lugar. Então vamos partir
o nosso amplificador, né? Então já temos aí sinal no amplificador de número de série 0297. Vamos subir forma de onda. Percebe-se também simetria aí em nosso amplificador. Isso é muito bom, gente, porque ele dá uma confiabilidade enquanto você for executar uma música com dinâmica um pouco maior que as outras, você tem um resultado rápido do amplificador. Então, o equipamento bem equilibrado é sinônimo que você vai ter uma interpretação sonora na saída bem semelhante ao da entrada. Então, o amplificador está aqui, corrente de repouso já está pré-ajustado, eu simplesmente deixo um pouquinho funcionando e vamos fazer a calibração do nosso amplificador, ok? Então ela está ainda restabelecendo a potência, né, a corrente de repouso. Vamos aguardar um minuto para ela retomar. Então ela tem que estar ali dentro da faixa dos 520, 525 milivolts. Então a gente vai fazer a recomendação para calibrar o equipamento dentro das premissas estabelecidas no projeto. Vamos calibrar aqui. Vamos dar um pau na máquina. Corrente de repouso. Dentro da faixa de 510 a 530, a corrente de repouso fica dentro da faixa. Varia bem pouco, que é irrisório aí para o amplificador. Lembrando que a corrente de repouso, gente, é para manter o equipamento em classe A, ok? Ele tem um regime AB quando você tem um baixo consumo de potência. Ele não deixa o equipamento ir para o corte, os transistores irem para o corte. Então essa corrente de repouso é para esse motivo, ok? Então quando você está dando pau na máquina, os amplificadores vão estar balizados, funcionando bem. E com isso a corrente de repouso se torna fundamental para você não ter distorção de crossover no momento que passa de um semiciclo para outro. Então se você tiver com a corrente de repouso muito baixa, o amplificador vai entrar em corte e você vai ter uma distorção por crossover, ok? Então tá aí, o amplificador está bem testado. Eu vou fazer teste com os dois também, tocando música. Então o primeiro passo é fazer a calibração. Eu faço em intervalos, né? Vou fazer o slew rate agora. Um sweep, desculpe, tá, gente? Um sweep. O amplificador é plano. Ele tem uma velocidade que é o slew rate, né? É de 42 volts por microsegundos. Isso aí foi calculado, mas a medição a gente chegou a ele com 38 volts por microsegundos, ok? Então esse é sinal que a gente vai ter os sons em frequências maiores, um pouquinho melhor do que um amplificador com tempo de slew rate mais baixo, em torno de 22 é um slew rate baixo. Para grave vai funcionar bem, mas para frequências altas, de em torno mais ou menos de 5 kg, 10 kg, você já começa a ter problemas aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos agora modificar o setup para a gente ter uma identificação aí de sonora para a gente ouvir o amplificador e curtir um áudio, beleza? Vou fazer essa tomada aí de músicas, essa playlist,
Vou demorar um pouco ouvindo música, selecionar algumas músicas. E nesse vídeo vai ser somente a calibração dos equipamentos. E com isso eu vou ter uma audição aí perfeita e para vocês tirarem a dúvida, ok? Então para mim aqui já está pronto o equipamento. Eu vou fazer a gravação dos áudios para a gente ter certeza da aferição dos amplificadores. E com isso aí vai ser encaminhado para Ledilson, né, os seus amplificadores. Ledilson, muito obrigado pela sua compra. Qualquer dúvida, você entra em contato conosco pelo luisconze@powertronic.com.br e a gente dá o acompanhamento necessário para que você tenha a sua montagem perfeita aí, sua audição perfeita e um amplificador por muito tempo, tá? Conforme você pediu, ajustados aí para 60 volts simétricos, bias corretamente calibrado, a offset bem baixa, que é um resultante do par diferencial bem casado, e com isso um amplificador de alta definição. Lembrando que os transistores que estão aqui são transistores importados, ok? Eles são de excelente qualidade, eles foram colocados à prova aí, um lote, né? E por incrível que pareça, os amplificadores passaram pelo teste de resistência, onde eu coloquei uma impedância um pouco menor, coloquei 3 ohms, e foi medido a temperatura dos transistores, e com isso o nosso lote foi aprovado. Então tá aí os amplificadores rodando, e tudo como mano figurino, ok? Então é isso aí, pessoal. Aqui na Powertronic a gente mata a cobra e mostra o pau. Tá aí o teste completo e ajuste de bias do PWT SHE V3. Essas unidades aí já pertencem a nosso amigo Ledilson e chegando perto, gente, aí das 300 placas, tá? Então vamos que vamos, trabalhando firme e forte e trazendo qualidade para vocês. Então, pessoal, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.